A central de vendas exclusiva do CT Segurança você já conhece. Um fabricante por 15 dias com uma oportunidade imperdível. Então, e esse mês a gente está aqui com a Access Run, mas presta atenção porque além de tudo isso, tem mais ainda. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Donato Cardoso e vim aqui contar para vocês uma super novidade da Access Run. A nossa primeira corrida de vendas. Uma corrida diferente, onde todo mundo pode chegar em primeiro lugar. E vai acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro. Aquele que atingir 50 contas Access Run ganhará em dinheiro uma bonificação de R$10 mil. Atingindo 25 contas, você poderá ganhar R$5 mil em dinheiro e 10 contas R$2.500 em dinheiro. E além disso, você pode garantir uma receita recorrente. É isso mesmo, mensalmente uma receita recorrente de até R$13 mil. Garanta sua independência financeira e venha correr junto conosco. Encontro todos vocês na linha de chegada. Um forte abraço e até lá. Composta desse equipamento OTS capaz de reconhecer smartphones e smart cards sem necessidade de seleção de portas ou pareamento. Também não depende de infraestrutura, nem de placas controladoras, nem de grandes servidores. Junto com a Access Run, nós também entregamos um aplicativo mobile capaz de enviar e receber convites, fazer reservas de espaços, receber pushes de notificações de todos os seus convidados, com funções de pânico, relatórios em real time e outras séries de vantagens. Além de tudo isso, nós também entregamos uma plataforma chamada Admin, onde os administradores dos espaços, como condomínios, empresas, coworkings, podem configurar e gerenciar todas as suas regras de negócios de acesso, personalizar os convites que serão enviados pelos seus usuários, configurar os seus espaços como controle de capacidade, todas as questões sanitárias relacionadas ao Covid, assembleia virtual, controle de correspondências, recados, envios automatizados de e-mails, de pushes, enfim, uma plataforma muito completa. E para que tudo isso funcione, a gente também entrega para você, distribuidores e integradores, uma plataforma Manager, onde você pode gerenciar todas as suas contas, ativá-las, desativá-las, ver os status dos seus equipamentos, como o seu cliente está funcionando. Se há necessidade de alguma intervenção técnica, seja bem-vindo ao mundo Access Run. A busca por profissionais e parceiros qualificados nunca foi tão fácil. Ainda mais aqueles capazes de solucionar problemas e contribuir com novas oportunidades de negócios e a otimização de seus resultados. Foi pensando em solucionar problemas e apresentar soluções que surgiu o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Realizamos consultorias empresariais e treinamentos online e presenciais utilizando a expertise dos melhores profissionais do mercado e softwares que facilitam o acompanhamento das metodologias empregadas e resultados obtidos. Desenvolvemos o IBRAGESP Consulting, o primeiro app de consultoria do Brasil, para que vocês, nossos clientes, encontrem os melhores consultores do mercado, além dos nossos cursos e treinamentos empresariais. E não para por aí. As tecnologias utilizadas nas consultorias e treinamentos permitem que os maiores especialistas do mercado solucionem os problemas do seu negócio com valores e condições ao alcance de todos os empresários. A nossa satisfação está em ajudar, construir planos de negócios e concretizar os sonhos dos nossos clientes. O nosso extenso portfólio de treinamentos empresariais pode ser realizado à distância e acessado 24 horas por dia. Além disso, desenvolvemos universidades corporativas totalmente customizadas com a sua marca, ou licenciamos os nossos conteúdos para que você reduza despesas com treinamentos. Já o nosso portfólio de consultoria conta com uma equipe capaz de transformar problemas em soluções em todos os departamentos, principalmente no segmento de segurança privada e facilities. E é assim que o IBRAGESP alcançou mais de 22 estados brasileiros com os seus produtos e serviços. Entendemos que a força de uma empresa se dá pela soma das capacidades e habilidades de sua equipe e parceiros, e por isso estamos avançando pelo Brasil com um modelo de consultoria e de treinamento comprometido com o resultado, transformando o problema em solução, vencendo dificuldade e transformando-a em oportunidade, sonho em realidade. Seja a referência no mercado. O IBRAGESP convida você para fazer parte dessa era, que já conta com diversos clientes satisfeitos com os nossos produtos e serviços. Com o apoio do IBRAGESP, eu acabei realizando um sonho, que é a construção do Complexo Jurídico Oliveira Campanini Educacional. Baixe o app IBRAGESP Consulting e surpreenda-se.
Olá, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Linha de Frente, patrocínio do CT Segurança. É uma alegria estar com todos vocês aqui. Hoje, para mim, tem sido sempre um dia especial às quartas-feiras, mas eu devo fazer uma menção que hoje é um dia especial plus, porque comigo aqui tem um grande amigo, um grande irmão meu, amigo da minha família, parceiro de negócios, meu sócio. São muitos adjetivos que tem essa pessoa que está aqui hoje, Roberto Costa. Eu não vou falar o currículo dele agora. Eu queria te dar as boas-vindas, Roberto. Eu queria te desejar uma boa noite, te agradecer muito por você ter aceito o convite para estar aqui comigo no 19º programa. E eu queria que você saudasse aí as pessoas que estão nos acompanhando aqui. A gente já viu aqui um pouquinho antes de entrar algumas pessoas tão queridas aqui, nossas, como a Rita, que ontem fez um programa maravilhoso com a Erika Zanetti, emocionante. Gestoras de segurança. A Rita, que tem um papel histórico no HC, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. Nós estamos aqui com o Marcelo Pellegrino, meu amigo, de companheiro lá do GAT, aí dos fundadores do GAT. Estamos aqui com o Carlos Guilherme, nosso advogado, né, uma pessoa que nós fomos recentemente Ricardo mais Coelho do Guilherme, né? A gente chama de Gui, né? Obrigado, Gui, pela sua presença. Ricardo Coelho, Jorge André Melo de Souza, obrigado aqui pela presença. Leonardo Simonetti, um dos primeiros a se conectar aqui meia hora antes de começar o programa. Já agradecendo as pessoas que estão chegando, mas antes de tudo eu queria agradecer a você, Roberto, e desejar a você muito boa noite e obrigado aqui por estar comigo nesse evento. Eu estou muito feliz de estar conduzindo esse programa aqui na Linha de Frente. Eu queria que você desejasse a sua boa noite às pessoas que estão nos prestigiando aqui hoje. Bom, Luca, primeiramente, boa noite para você, um querido amigo, um querido irmão. A gente tem muita história juntos, né? A gente tem 30 anos aí praticamente que a gente vem trabalhando juntos. Nós temos uma identidade pessoal, profissional, espiritual. A gente mais ou menos aí pensa e se complementa, né? Então é um prazer enorme de estar aqui com você. Esse canal é super bacana, a linha de frente é a sua cara, porque você está sempre na linha de frente, quer seja na estratégia, quer seja na operação, você está sempre ali, sempre presente, né? Esse é um programa super bacana, super prestigiado, e é uma honra para mim, Luca, independente da gente ter essa parceria de muitos anos, e a gente compartilhar um pouquinho dessas nossas histórias aí com os nossos amigos. Então, poxa, uma noite super especial para mim também. Plus, mais para mim também, né? E o nosso pessoal do CT Segurança, que a gente tem um carinho enorme por essa família aí, que eles estão conseguindo fazer algo excepcional no nosso setor, montando um MBA gigantesco, com conteúdos incríveis e possíveis de serem acessados de qualquer lugar do nosso país, até fora do país, né? Então as pessoas conseguem acessar os conteúdos de diversas partes do mundo, né? Então nós temos aí parceiros em diversos locais, vários amigos, a gente acaba se encontrando aqui, é um ambiente muito propício aí para rever os amigos, até para fazer negócios. Então a gente percebe muitas oportunidades, talentos que a gente pode aproveitar. E você que está aqui nos assistindo, né? Obrigado pelo prestígio de estar aqui comigo, com o Luca. Eu os recebo com todo amor e todo carinho, como o Luca está comentando. Vai ser um bate-papo gostoso, se quiser interagir, aí o Luca que tem essa tarefa aí de interagir, aí a gente vai brincando juntos, aí contando um pouco de história, né? Legal. Maravilha, Roberto, é uma alegria. Eu queria realmente fazer essa justa, né, homenagem ao pessoal do CT, na pessoa do Christian, do Kleber, do Silvano e toda a equipe, né, do Vini que está aí com a gente, né, tá sempre conosco aqui. Vocês têm feito uma coisa muito bacana para o segmento de segurança, proporcionando a toda essa gente grandes conteúdos aí disponíveis, muita coisa gratuita, né? Só entrar no CT Segurança. E isso tem enriquecido aí essa área que é muito carente também dessas possibilidades de ter acesso às informações, seja por meio de webinar, seja por meio dessas lives que nós fazemos aqui. Portanto, muito obrigado, CT Segurança, por proporcionar esse grande tesouro para a área de segurança como um todo, para a gente poder realmente fazer mais e fazer melhor, né? Fica até complicado, gente. Tem muitas pessoas que estão aqui conosco que já conhecem o Roberto Costa. O Roberto Costa tem uma história no segmento de segurança já de tantos anos, né? Eu me sinto até, às vezes, um pouco constrangido, Roberto, de chegar aqui e falar um pouquinho do seu currículo, mas eu devo fazer isso
porque eventualmente pode ter aqui uma pessoa que não conhece a fundo a grandiosidade do repertório que o Roberto construiu ao longo de toda a sua trajetória profissional. E eu vou aqui recortar alguns aspectos mais importantes do currículo do Roberto. O Roberto é diretor do Condefesa. Isso é também uma coisa muito importante. Eu começo com isso porque é o Departamento de Defesa e Segurança da própria Fiesp, né? O Ricardo Coelho também, que está nos prestigiando aqui, faz Alexandre parte. Chaves também está aqui, Alexandre faz parte Chaves, também. os outros. Fernando Só. Fernando Só. A Fiesp tem esse departamento que cuida desses assuntos, promove eventos, e o Roberto é um diretor desse departamento, já há algum tempo tem ocupado essa posição, tem participado de eventos, tem ido representar a Fiesp, inclusive internacionalmente. Então, eu queria fazer essa primeira menção a isso. O Roberto, para quem não sabe, né, o Roberto está tanto tempo no segmento da segurança privada, mas o Roberto foi um policial, né? Nós nos conhecemos na Polícia Militar. Eu cuidava do governador, e ele cuidava da primeira-dama na mesma equipe, né? Nós participávamos juntos da segurança do governador. Para quem não sabe, em 1992, quando eu fui atuar na segurança do governador, eu assumi a equipe A, o Roberto já fazia parte dessa equipe, e ali nós tínhamos um corpo de profissionais que ficavam cada um concentrados com uma das autoridades da família. Então, eu cuidava do governador, o Roberto da primeira-dama, que era uma função muito importante, porque todos vocês sabem que a primeira-dama tem uma agenda também, uma agenda pública, né? Ela tem funções no governo, e nós tínhamos ali uma equipe, também equipes que cuidavam dos filhos do governador, porque todos eles têm esse requisito da necessidade de proteção. Temos um professor aqui com a gente, que é o Auro, né, Lucas? Que foi, ele está aqui com a gente. Super professor, aprendemos muito com ele, né? O cara está junto com a gente também esse tempo todo. O Auro faz parte do núcleo duro da Defurst, que é a nossa consultoria, uma pessoa que está conosco também, nos conhecemos no Palácio. O Auro era de uma outra equipe, a equipe Delta, né? Mas, como os amigos, é um momento que eu guardo com muita recordação boa, assim, sabe, Roberto? Eu passei por algumas unidades. Todo mundo me conhece pelo GAT, mas eu queria deixar um registro aqui. Eu fui muito feliz e foi muito importante para a minha vida profissional ter trabalhado no Palácio dos Bandeirantes, na segurança do governador Fleury e um pouquinho na segurança do governador Covas. A gente aprende muitas lições no trato dessas questões aí envolvendo políticos do primeiro escalão do governo, né? E teve até um momento que você foi oficial de treinamento, né? Você foi responsável por treinar todas as equipes, né? Éramos 4 equipes, né, numa escala de 24 por 72, e você, no seu horário de folga, nos 3 dias, nós trabalhávamos 24 horas, saíamos do trabalho e íamos treinar até o meio-dia. Isso todas as equipes, né? Eu devo dar uma homenagem aqui ao hoje senador Major Olímpio, né? Porque o Olímpio ele foi o responsável nessa virada de página do Palácio na época da gestão Fleury. O Olímpio ele teve um papel preponderante numa nova formatação da segurança, num profissionalismo da área de segurança muito maior, não que não eram antes, mas o Olímpio deu uma potencializada nisso, e como o Roberto disse, além de nós termos 4 equipes que cuidavam no regime de revezamento, tinha uma 5ª equipe que era responsável pelas instruções, e os oficiais do Corpo de Segurança se revezavam na função semestralmente, cada oficial passava ali um semestre responsável pela instrução. Então, nós tínhamos, como uma tropa de elite, um momento de treinamento que era muito importante, onde nós treinávamos as técnicas de proteção de executivos, proteção de pessoas, aprendi coisa. Todo dia, a gente estava lá todos os dias, né? Era bem bacana isso daí. Eu devo dizer que o Roberto também ele é graduado em administração de empresas, pós-graduado em política e estratégia pela USP, num curso que nós fizemos juntos, inclusive, bem bacana. O Roberto também é mestre, tem um mestrado, né? Lato sensu, muito legal essa questão. Stricto sensu, não é lato sensu, stricto sensu. Então, uma coisa muito bacana. E eu queria fazer uma menção, Roberto, aqui, muito especial para o nosso segmento, assim como nós homenageamos aqui o pessoal do CP pela iniciativa, eu queria deixar aqui de público para todos vocês que nos acompanham aqui. Temos aí bastante gente já aqui presente conosco, Roberto, presentes conosco. O Roberto ele criou o primeiro curso de gestão de segurança empresarial e patrimonial, que era um curso que, à época, não tinha noção, não existia na Universidade de Morumbi,
e eu tive o privilégio de ser um dos instrutores convidados pelo Roberto, assim como outros profissionais foram chamados, e isso foi determinante. Depois, outras universidades seguiram esse mesmo modelo, criaram outros cursos, mas esse curso da Anhembi Morumbi, na coordenação do Roberto, foi uma coisa assim, muito impactante para a época, era muito pioneirismo na época, e o Roberto teve esse papel importante. Fomos, durante 12 anos, Roberto e eu, instrutores do curso BMW Driver Trainer, e temos milhares de lições aí, coisas muito bacanas nesses 12 anos aconteceram. Sem sombra de dúvida, com todo esse background, né, com todo esse repertório de conhecimento, o Roberto também é muito acionado pelas emissoras de televisão para poder fazer comentários, sobretudo na área de segurança privada, né? De vez em quando ele também atua na área de segurança pública, falando algum tipo de comentário em relação aos fatos que acontecem. É articulista de jornais, é autor de 2 livros, né? Um tratando daquela experiência que ele teve com a questão dos sequestros, e um outro em conjunto comigo, né? Que é esse que está bem aqui atrás de mim, Segurança e Estilo de Vida, que é a nossa bandeira. Gente, esse é Roberto Costa, é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, daqui a alguns anos vai ser muito lembrada, ainda quando a gente deixe de fazer essa atividade de uma maneira tão intensa como nós fazemos hoje. Roberto, você representa um marco histórico na área da segurança privada, e eu tenho muito orgulho de estar ao seu lado durante todos esses anos, trabalhando juntos, pensando juntos, vivenciando experiências aí práticas de forma conjunta, né? É uma alegria que eu tenho de ter você aqui hoje, e a surpresa que eu quero fazer pela primeira vez em 19 lives que eu estou atuando é que hoje, pela primeira vez, eu trago uma taça de vinho para demonstrar aqui a minha alegria de estar com você aqui hoje, e de todo o carinho que eu tenho por você, de toda a alegria que eu tenho pela sua família. Então, eu resolvi hoje inaugurar aqui essa live com uma taça de vinho, então eu faço um brinde à sua presença aqui. Saúde, Lucas. Casanete, de repente, trazer para você também uma tacinha aí, se você quiser. Chega, ela tá de olho aí, né? Aqui que eu com certeza... correndo aqui, já está correndo ali e trazer. Saúde, viva, Lucas, obrigado pela homenagem, que possamos celebrar juntos muitas vezes, né? Eu adoro a sua família, a gente se gosta muito e, poxa, bacana esse brinde, né? Olha só, Lucas, dá uma olhada aqui. É rápido, né? Obrigado, amor. Obrigado. Saúde. Obrigado, Sofia, obrigado à família Zapotoshini Costa, que está nos prestigiando aqui, a minha família, que também acompanha, todos vocês, meus amigos aqui já citados, eu estou entrando agora, e eu queria, Roberto, obviamente, como eu disse, as pessoas já conhecem você, mas eu queria que você fizesse um retrospecto assim, de como você decidiu. Eu acho que é sempre importante, esse programa aqui é um programa chamado Linha de Frente, traz aqui pessoas que têm uma trajetória, que têm um repertório, e é sempre legal servir de inspiração para outras pessoas, né? E eu queria que você mostrasse para nós, compartilhasse conosco como é que foi essa sua iniciativa para se transformar primeiramente num policial, porque esse talvez tenha sido o primeiro step, né? O primeiro passo nessa grande escada que você tem subido no decorrer desses anos. Mas conta para a gente o que te inspirou, porque isso é muito importante para a gente acompanhar aqui, saber qual foi aquele fato impulsionador da decisão de entrar na área de segurança e, dessa vez, no seu caso, pelas portas da segurança pública. Essa é uma pergunta, acho que interessante, lugar que nós nunca conversamos sobre esse assunto. É verdade, o programa... Então nós temos aí, né, novidades, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 11 anos de idade, trabalhei em açougue, né, que era perto da minha casa, e acabei sendo açougueiro, e eu era muito empreendedor, com 14 anos já era chefe de equipe em açougue, com 16 para 17 anos já comprei meu açougue, meu pai teve que me emancipar para poder tocar o negócio. E trabalhando ainda em açougue, eu trabalhei numa rede de supermercados e tinha uns policiais que faziam bico lá. E tinha um lá que todo mundo conhecia por Steve, né? Eu achava que era o nome dele, cara. E o cara era todo fortinho, todo, né, cuidadoso, né, todo atento, resolvia um monte de problema. Eu falei, putz,
esse cara, esse tal de Steve, esse cara aí é interessante. Aí comecei a me aproximar do Steve, né? Steve, para quem não sabe, dentro da polícia, né? Então é um jargão que todos nós utilizamos, né? O Steve, o Steve, o Steve, né? Nem sei, baseado em algum filme, alguma coisa, você sabe da origem disso? Eu nem sei, cara. Não sei, mas era um codinome que a gente usava assim na operação, né? O Steve, né? A gente tratava pelo nome nas operações, era sempre Steve, até para o criminoso não ficar decorando o nome dos policiais, né? Mas Steve era o codinome que a gente usava. Pois é. E aí, nisso, aí comecei a conversar um pouquinho a respeito dessa atividade policial. Ele era um policial militar, fazendo um bico lá. E gostei, né, desse papo. E ele me deu as instruções. Ó, você vai ali, lá na Cruzeiro do Sul, tem um panelão, lá, e você faz inscrição, lá tem prova e tal. E tem um monte de atividades lá, exames que você tem que fazer, psicológico, físico, né, médico e tal. E, de repente... E nisso aí eu entrei, né? Entrei na polícia, fui trabalhar um pouquinho no bombeiro, logo de início, porque tinha uns amigos que foram trabalhar no bombeiro, mas logo depois fui para o serviço de inteligência. E eu, lá no serviço de inteligência, fiquei mais tempo, né? Cuidando de aspectos políticos sociais. Então, nós tínhamos essa atividade do serviço secreto aí da polícia, que você conhece, que você comandou a unidade, inclusive do P2, né? E nisso surgiu lá esse processo seletivo lá para a Casa Militar, e tinham vários, né, candidatos, aí eu passei, trabalhamos juntos lá um tempo, e depois a gente trabalhando ali, surgiu um concurso no banco, lá no Banespa, na época, que era uma referência para nós no Estado, era o Banco do Estado, então, uma estrutura de segurança gigantesca, você conheceu bem lá, que você gerenciou crises lá, você deu aula lá, você teve vários projetos que você participou. E aí eu fui aprovado também nesse processo seletivo, lá no concurso, né? Foi um concurso bem estressante, com um monte de... Eram todos especialistas, todos indicados. Então, e aí fiquei um tempo lá. Assim que eu cheguei lá, como eu era policial, começaram a surgir os sequestros, né? E o Roberto, ele conhece tudo sobre antissequestro, sobre como gerenciar essa situação. Então o Roberto vai lá gerenciar aí uma situação que pintou lá, que ninguém tinha experiência com isso, né, Luca? E você participou disso, porque teve situação lá de gente com explosivo lá no corpo, lá que falou, Luca, pelo amor de Deus, vem para cá. E tem gente aí com explosivo, e calma, Roberto, isso aí, assim, os caras colocam esses simulacros, para poder ameaçar, pera lá que a gente vai cuidar disso, e aí nisso você foi dar aula. Pessoas, né? Teve uma modalidade que aconteceu nessa época, na década de 90 e começo da década de 2000, os criminosos, naquele processo de banalização do sequestro, né, eles se utilizavam de uma artimanha que era entrar na casa de um gerente de banco, né, manter a família como refém, e eles colocavam um artefato, em tese, a maioria das vezes eram simulacros, né, no corpo da pessoa, eventualmente até fazia uma explosão de algo similar na casa para deixar a pessoa muito apreensiva de que aquilo era real de fato, e aí a pessoa entrava no banco porque o funcionário muitas vezes não era parado pelos vigilantes ali da portaria, etc. Naquela época tinha ainda muito problema de procedimento de vigilante na porta eclusa, na porta giratória, e eles entravam ali com aquela coação, com uma cinta com um explosivo, amarrado ao corpo, para poder acessar o cofre, retirar o dinheiro, sair do banco com o dinheiro e entregar para os criminosos, né? E muitas vezes o que acabava acontecendo é que, por mais que a pessoa tentasse ter um sangue frio para suportar aquela situação, ela entrava ali pálida, entrava ali paralisada, o vigilante notava claramente que alguma coisa tinha de errado, e aí quando a pessoa era abordada, ela desmontava, né, Roberto? Ela desmontava, falava o que estava acontecendo, e muitas vezes o GAT era acionado porque o esquadrão de bombas da Polícia de São Paulo pertence ao GAT, né? Aqui em São Paulo é assim que funciona, e eu comecei minha carreira, para quem não sabe, como explosivista, depois que eu me transformei num negociador, mas eu atuei muito fortemente no esquadrão de bombas, junto com pessoas que estão aqui conosco assistindo essa live, né? Um deles é o Marcelo Pellegrino, e aí a gente era chamado lá para poder atuar nessas circunstâncias, né? E por conta dessa sensibilidade que o GAT sempre teve com o pessoal da Febraban, com o pessoal da área bancária, na época o Banespa tinha a nossa atenção, a gente tinha um atendimento assim, né, sensível a essa questão do roubo a banco,
Até porque, gente, para quem não sabe, o rouba-banco, se o sujeito sai lá de um assalto a banco com muito dinheiro, ou como acontece numa empresa de transporte de valor, no roubo a carro forte, esse dinheiro ele serve para as lascívias dos criminosos, naturalmente, mas também serve para aprimorar as suas ações criminosas, com a compra de mais armas, de coletes balísticos, né, ficar mais reforçada a sua ação. Então, a gente tinha um interesse muito grande de combater, né, extinguir essa vitalidade do crime organizado, não deixando que eles acessassem grandes quantidades de dinheiro, e por isso que os sequestros. E aqui eu faço também uma homenagem, né, Roberto? A gente conhece tanto o pessoal da divisão de sequestro da Polícia Civil, que merece a nossa homenagem, né? E assim como as tropas de elite, a Rota, o GAT, assim, sempre foram tropas muito sensíveis aí, a própria delegacia de rouba-bancos, né? Para poder combater esse crime organizado. Foi lá que a gente teve muita proximidade, já conhecia o Roberto, né, do Palácio. Agora, eu tenho uma pergunta para você que eu nunca fiz para você, Roberto. Quando você decidiu sair da Polícia Militar para ir trabalhar no banco, como é que foi essa decisão para você nesse momento? Na polícia, nós estávamos em uma unidade que era, né, um objeto de desejo de muita gente, né? Então, dentro da polícia tem várias unidades especializadas, vários departamentos, e tem processos seletivos, tem cursos de formação. Então, esse que nós trabalhávamos lá na Casa Militar, na segurança do governador, tinha um processo seletivo, nós tínhamos um prolabore que era interessante na época, era praticamente metade do meu salário, a gente recebia por trabalhar lá, por ser uma unidade especializada, né? Porém, né, nesse período, surgiu aí um concurso lá no Banespa, e eu fui dar uma estudada nesse assunto, e aí comecei a fazer uma projeção. Falei, bom, se eu me mantiver aqui na polícia, né, eu tenho mais tanto tempo aqui, até completar a minha carreira, e aí eu fiz um cálculo aí, você me ajudou até na época a fazer um pouco dessas contas, eu conseguiria chegar talvez a capitão bem antigo, e se desse sorte poderia ser um major lá na Polícia Militar. E aí eu fui estudar essa situação lá no banco, né, como é que era a projeção de carreira, e eu de cara já entrei no banco com uma função já de capitão, equivalente ao major, alguma coisa assim. Então era um concurso que valia muito a pena na época, né? E a atividade dentro da área de segurança, toda a segurança patrimonial, estabelecer as políticas, essa questão de gerenciamento de crise, que aí eu tive a oportunidade de estudar muito de segurança privada, desenvolver plano, desenvolver todo o sistema de segurança do banco, com seus diversos departamentos, seus diversos, tá? Segurança eletrônica, atendimento de ocorrências, treinamentos, tá? Aí eu me encantei pelo pacote, né, falei, poxa, né, então eu vou entrar aqui em uma instituição muito respeitada, era a mais respeitada na época, havia até uma certa questão com o Banco Real, o Banco Safra, mas o Banespa tinha uma estrutura com uma frota de carros fortes própria, então nós éramos em quase 3.000 funcionários na área de segurança, né? E aí me encantou essa ideia, e aí eu fui me desenvolvendo lá, fazendo um monte de cursos, aí fui para outros países, né, estudar essa questão de negociação, porque nem a polícia sabia, né, ao certo como gerenciar situações como essa, então reuniões com o Febraban, e aí eu fui sendo, né, lapidado dentro da segurança privada, dentro do banco. Então o estopim para isso, Luca, foi assim uma perspectiva que se abriu para mim de um desenvolvimento que eu fiz uma comparação, né, na polícia. Foi interessante aqui eu me manter aqui na polícia, eu segui uma carreira meteórica aí dentro da segurança privada, foi o que me encantou na época, né? E aí eu segui. Estou feliz, foi uma decisão acertada, muito embora adoro a polícia, eu tenho muitos amigos, nós temos muitos amigos até em comum, sempre tem uma lembrança muito positiva e saudosa também da polícia. Então, depois disso, fui dar aula na própria Casa Militar, junto com você, com mais o César Uniani, o piloto. Então, foi gostoso estar retomando, né, alguns contatos dentro da instituição que detém o meu respeito irrestrito. É verdade, né? Eu falo muito isso aqui, Roberto, nas nossas lives, né, que a polícia só tem porta de entrada, ela não tem porta de saída, né? A gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente. Não importa se você, por exemplo, como é o meu caso,
teve uma carreira completa de 30 anos, ou o caso do Roberto, que ficou um pouco mais de 10 anos, né, Roberto? Você ficou 11 anos. 11 anos na instituição, mas a gente tem essa questão, né, de estar sempre em contato, sempre guarda isso. Essa é uma coisa curiosa que eu compartilho com vocês aqui, é que esse meio da caserna, né, o meio do ambiente militar, aqueles nossos valores, aqueles nossos princípios, a camaradagem que existe nessa atividade, ela é uma coisa assim, eu falo só nas coisas de bom sentido, tá, gente? Por favor, não confundam aquilo que são os verdadeiros princípios e valores da estética militar com algumas coisas que a gente vê por aí de vez em quando. Não tem nada a ver. Isso não nos representa em alguns aspectos, porque decência, integridade, falar a verdade, ser honesto, tudo isso é muito, muito pontuado nas carreiras militares, né? Para você ter uma ideia, nas Forças Armadas, meu irmão, como o Roberto conhece, é da Força Aérea, na Força Aérea Brasileira, os cadetes, durante a prova, não fica um instrutor para acompanhar ali a prova dos cadetes. Simplesmente o cara entrega lá as provas para os cadetes e vai embora, né? E por que isso? Porque eles querem preservar essa questão da honestidade como um valor, até porque se a pessoa usar de um meio ilícito, ela está se beneficiando de forma irregular, vai ter uma nota melhor de forma injusta, vai sair melhor classificado de modo irregular, e isso norteia toda a carreira do militar, e isso não é justo que aconteça, né? E vou mais além. Depois chega uma hora que as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, que um dia no caso da Força Aérea, o exemplo que eu estou dando, o sujeito vai ser comandante de uma aeronave, Roberto, ele tem que ser responsável o suficiente, já de berço, né, na formação militar, para ter responsabilidade, porque se ele cair com aquela aeronave, ele se mata e mata quem está embaixo, né? Então, toda essa questão dessa aculturamento de disciplina, de seguir norma, de integridade, é isso que a estética militar prega. Claro, eu admito que nem todos são fiéis a esses regramentos, né? Isso acontece, mas a essência eu quero deixar claro aqui para vocês que é essa, e é muito apreciada por nós, e vou mais além, né, Roberto, pelas empresas também, que Exatamente. A performance, que eu sempre faço um link aqui nas nossas conversas com aquilo que é a alta performance, né? A alta performance é empresa que não se contenta com nota 5, né? Sempre está buscando a excelência, sempre quer o erro zero. Essas são as características da alta performance, entre tantas outras que estão muito presentes nos aspectos militares. Eu queria fazer uma pergunta para você, Roberto, que também nunca te fiz, né? E olha só que legal, surpresa, tanto tempo juntos, em tantos momentos profissionais e pessoais que a gente se encontra, as nossas famílias, mas tem perguntas que me brotam aqui que eu nunca tive vontade de perguntar para você, mas não vinham, né? Das pessoas que você teve lá no Banespa, você poderia citar duas, assim, uma ou duas que realmente marcaram a sua trajetória, né, nesse período da sua vida lá no Banespa, no Departamento de Segurança do Banespa à época? Eu tenho, sim, referências. Aliás, né, ali era uma grande tropa de elite, porque tinham muitas pessoas muito especializadas. Eu fui inspetor lá no banco, que era uma posição importante lá no banco, e nós éramos em praticamente 200 inspetores, cada um com uma especialidade incrível, né? Então, a exigência para estar lá era um conhecimento profundo do meio militar, do meio policial, das práticas de segurança, né? E como você comentou, na polícia você tem um treinamento básico de formação para o policial. Aí depois vem as especialidades, que aí vem o detalhamento fino de cada atividade. Então, vai trabalhar em operações especiais do GAT, como você comentou, então tem uma soma de protocolos bastante grande para poder estudar detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. E uma frase que você sempre usa, que Deus mora nos detalhes, né? Tem aí um grande ensinamento por trás de uma frase como essa. E lá no banco nós tínhamos lá o Renato Vaz, que era o nosso superintendente, então ele era um cara muito conectado com um grande estrategista, você o conheceu bem também, um grande instrutor, um grande orador, né? Então era um grande líder e nós todos ali nos espelhávamos muito nele. Então era um cara que ele, infelizmente, um acidente aéreo acabou nos deixando, mas foi um cara que ele fez uma história muito importante no sistema bancário e no sistema de segurança também, né? Então, um cara incrível. Um outro cara que
foi uma referência para mim de inteligência e de amizade, de carinho, de detalhista, de investigação, de pensamento crítico. É o meu padrinho de casamento, né? O nosso grande amigo, o Nascimento, que foi delegado de polícia. Infelizmente, ele nos deixou por uma fatalidade, aí dos criminosos ali foram roubar o Nascimento e, infelizmente, ele veio a óbito. É um cara também que foi lá do banco, trabalhamos juntos, ele foi um pouquinho mais antigo do que eu, e eu o respeitava muito. Então, a cada olhar dele, a cada palavra, a cada análise de texto, então eu carrego muita coisa e lembro dele praticamente todos os dias, Luca. Então, o Nascimento é um cara que eu tenho uma referência muito grande lá do banco. E, obviamente, tem mais outros grandes especialistas ali, que estão diversos em diversas áreas, porém, esses dois aí são os que mais marcaram aí para mim, especialmente para mim. Eu quando fiz a pergunta para você, eu imaginei que você ia tocar nessas pessoas, né? O Renato Vaz, rendo minha homenagem ao Vaz, o Vaz chegou a dar treinamento lá para o GAT. O Vaz tinha uma característica, e você ajudava também naquela especialidade do uso da calibre 12, você lembra disso, né? Sim. O Vaz, ele chegou a dar esse treinamento para a gente, o Vaz me ajudava muito, assim, né? Quando eu assumi o GAT, em 1998, como comandante, eu tive 2 gerações do GAT, né? Eu tive 2 temporadas, né? Uma de fundador, que eu fiquei dos 0 aos 4 primeiros anos, e depois eu voltei para ser comandante do GAT, onde eu fiquei 7 anos da minha vida nessa atividade. E quando eu assumi o GAT estava numa situação muito dificultosa em termos de base, a gente não tinha uma base decente. E o Vaz, para você ter uma ideia, Roberto, essa eu não sei se eu cheguei a contar para você, mas o Vaz ele estava atrás de uma agência ou um prédio do Banespa para nos ceder em comodato, alguma instalação de banco, né, para a gente poder montar nossa base. O Vaz sempre foi uma pessoa muito carinhosa conosco. E o Ricardo Coelho, ele também ajudou um pouco nesse projeto, né? Ele também estudou esse assunto, também estava muito interessado em ajudar, né? E o Nascimento é uma pessoa que realmente foi uma das mortes mais sentidas que eu tive na minha vida nessa área profissional. Foi uma perda complicada. Eu não sei se poucas pessoas sabem disso daí. O Roberto com certeza deve lembrar disso, mas o Nascimento, de quarta-feira, na tabacaria ali, lá no Shopping Norte, Center Norte, tem um encontro lá, vai os policiais, assistir um jogo, fumar um charuto e tal. E o Nascimento sempre me convidava para ir, mas eu tinha aula de tênis nesse horário, e eu gosto muito de tênis, o Roberto sabe disso, sabe bem, né, Roberto? Joga bem, eu apanho sempre. E eu nunca podia ir, porque coincidia, mas um dia minha esposa estava fora do país, visitando a minha filha, que estava estudando fora do país também, eu estava sozinho, o Nascimento me liga numa quarta-feira, e aí, não sei por que cargas d'água, Roberto, me deu vontade, falou, quer saber, eu não vou no tênis, eu vou aí. Eu estava com saudade de Nascimento, já fazia tempo que eu não ouvia, estava sozinha também, e aí eu peguei, fui para lá, e foi nesse fatídico dia, nós ficamos lá, confraternizamos, fumamos um charutinho lá com vários amigos, eu fui embora um pouquinho mais cedo, tipo 11h30 da noite, e depois eu recebo aqui na minha casa, por volta de 1h30 da manhã, um telefonema do Paulinho, nosso querido amigo Paulinho da tabacaria ali, informando, larguei tudo aqui, fui imediatamente para o local, e aí montamos uma força-tarefa, cada um com umas atividades, enfim, foi muito sentido para mim essa perda do Nascimento, mas voltemos aqui às nossas coisas bacanas, eles recebam o nosso abraço lá do alto, onde eles continuam nos olhando, nos protegendo. O Nascimento comentou para mim, viu, Roberto? O Nascimento, com interesse de segurança, que eu sempre ligava para o Nascimento quando tinha para fazer um comentário com um pouco mais de legitimidade, eu recorria ao Nascimento, eu recorria a alguns colegas da minha própria turma, né, de polícia. Então, eu sempre tive umas pessoas assim que me ajudaram, sabe, Roberto? Mentores, sabe? Pessoas que eu confiava numa opinião para poder formular um bom comentário, sabe? E o Nascimento era um desses. Era o assunto da Civil, ele me ajudava demais nesse negócio. Muito conectado, né? Com muita gente. Bacana demais, um sujeito sensacional. Hoje, o Nascimento da Norma é uma delegacia de roubo de cargas aqui no Parque Novo Mundo. Ela foi uma homenagem que a Polícia Civil fez para ele. Muito obrigado, Polícia Civil, por ter honrado uma pessoa tão diferente na nossa vida. E aí, Roberto, você continuou no banco,
e aí teve um momento que você decidiu sair do banco, foi a hora que a gente acabou se conectando um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, dessa transição do banco para a The First Consultoria. Na época eu fui para Israel fazer o curso de segurança, e aí eu conheci algumas pessoas e recebi alguns convites para gerenciar empresas de segurança na época, né? E eu estava, ao mesmo tempo, ingressando na Anhembi Morumbi. Fui convidado lá para montar lá o curso, coordenar o curso, montei um conselho consultivo para escolher as disciplinas, carga horária, tudo mais. E aí eu fiquei assim, falei, poxa, né, eu estou com uma oportunidade agora de avançar um pouquinho mais, porque o banco já estava numa fase de ser vendido, né? Então, aquele pacote que eu imaginava lá para o banco, ele estava tomando um outro rumo. Eu falei, poxa, né, agora acho que é momento de eu começar a ter uns voos solos diferentes, né? E aí eu falei, bom, vou fazer algumas consultorias e vou avançar aqui na universidade, né, na Anhembi Morumbi. Aí foi o que eu fiz, né? Foi aí que a gente esteve mais junto, né, lá na The First, né? A The First começou em 98, a gente começou mais forte em 2000, quando houve toda essa mudança, né? Lá na Anhembi Morumbi, aí eu evoluí, depois com o MBA, criando lá, trabalhando forte ali, e com as consultorias. E de lá para cá só com consultoria, né? Então, a universidade lá teve uma vida útil para mim também, porque chegou um momento que o curso estava andando sozinho, já tinham várias turmas, e eu queria focar mais em consultoria, e a universidade me tomava muito meu tempo, muito relatório, tem muita, eu perdia o contato com o aluno em sala, né? Então tinha uma atividade assim muito grande. E como eu não tinha assistente, aí eu ficava lá, eu era pago por 4 horas por dia, né? Era um salário bacana, mas para poder dar conta de tudo do jeito que eu queria, eu entrava meio-dia e saía meia-noite, todo dia, e chegava acelerado em casa que não conseguia dormir, cara, né? E aí isso foi por 1 ano, 2 anos, aí eu falei, poxa, né, isso aí estava meio que sufocando meu desejo de continuar com consultoria, de estar em uma empresa, em outra, estudando problemas distintos, elaborando, né, estratégias, e aí eu falei, bom, acho que agora é o momento de eu deixar de lado a universidade enquanto coordenador. Hoje ainda dou aula, Júnior, você também, né, nós damos aula na FIA, que não me dá muito prazer de dar aula na FIA, mas é como professor, é diferente, né? Então, a gente vai, aplica lá a aula, a disciplina e sai. Então, eu não tenho compromisso de estar lá na coordenação, que passou esse tempo aí na minha vida. Então, hoje, atividade de consultoria, com mais aulas eventuais, então, hoje, para mim, está no que eu quero, no que combina comigo. Acho que é hora, Roberto, das pessoas saberem como é que foi essa história da The First, né? Porque pouca gente sabe isso. E eu vou contar aqui pela primeira vez a nossa consultoria, a The First, como é que ela começou. Em 1996, eu participei de um processo seletivo para ser chefe da segurança do presidente do Bank Boston. E me chamaram para essa função. Foi um processo longo, né? Eu estava no Palácio à época, ou melhor, eu tinha saído do Palácio, estava trabalhando na academia de polícia, e eu me inscrevi para essa vaga ainda na época do Palácio. O processo começou, deu uma paralisada, foi um processo de 1 ano. E aí eu participei de algumas fases, algumas entrevistas, não me deram mais retorno. No ano seguinte, em 1995, eu fui trabalhar na academia de polícia. Quando chega no mês de outubro de 95, o banco me chama para uma conversa. E chega lá e fala assim, olha, nós queremos te oferecer aqui uma posição aqui no banco para ser aqui o gerente de segurança pessoal do presidente do banco. O gerente anterior está saindo e nós vamos querer contratá-lo. Eu falei, me desculpa, mas agora eu estou aqui na academia de polícia, é a escola de formação de oficiais, eu cuido de 60 cadetes lá, eu cuidava de 2 pelotões. Escola de comandantes. E quando me chamaram para esse processo, eu estava numa outra condição de vida. Agora eu não posso largar os 60 alunos há 2 meses da formatura, sobretudo na academia de polícia. Que exemplo que eu vou dar de desprendimento da carreira para os cadetes que estão ainda com aquela aspiração toda, né? Eu falei, desculpa, mas eu neguei. Aí eles não aceitaram o meu não, Roberto, sabe? Eles ficaram, como assim não?
o salário era bem melhor. Eu falei, mas vocês não entendem que existem outros parâmetros para nós que vão muito para além do salário, né? E um deles é a questão moral, a questão da respeitabilidade, a questão dos nossos valores, né? E aí eu falei que não ia. Aí eles me falaram, então vamos fazer o seguinte, quando você pode vir? Eu falei, olha, eu posso vir em janeiro de 96. Em janeiro eu já estou desprendido da academia, já os alunos meus cadetes já foram formados, eu já não tenho mais problema, e eu posso aceitar. E aí o que aconteceu? Eles me pagaram, me contrataram em outubro, me pagaram 2 meses só para ter meu... Você nem precisa vir aqui, falaram para mim. Só queremos ter a certeza que em janeiro você começa aqui. Foi assim que aconteceu. E eu fiquei 2 anos trabalhando no Bank de Boston. Ao final de 2 anos, o funcionário público ele tem uma opção apenas, né? Ou ele pede para sair, de fato, da polícia, ou ele volta para a instituição. Você pode ficar 2 anos fazendo algum tipo de serviço por interesse próprio, sem vencimentos, mas depois tem que tomar uma decisão. E na hora de decidir, eu optei por voltar para a polícia. Não porque eu não tenha gostado da iniciativa privada, gostei demais. Mas o que eles me ofereceram para ficar, ou seja, para largar toda a minha carreira, era algo que não me catapultava para um outro patamar. Se falasse assim para mim, Roberto, e aqui eu queria deixar claro para todo mundo, eu sou muito vocacionado para a função que eu fiz na minha vida, mas eu gostei muito da iniciativa privada, sabe? Se falasse assim para mim, ó, você vai para Harvard, vai fazer um curso, um MBA lá, sabe aquela coisa que te coloca numa outra posição? Não foi isso que eles me ofereceram. Me ofereceram um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de atribuições aqui no Brasil, e eu falei, olha, nesse jeito eu prefiro voltar para ser capitão da polícia, foi quando eu voltei para o GAT, né? E aí, nesse sentido, os caras falaram, ô, Luca, mas você não tem condições de fazer alguma coisinha aqui com a gente, dar uns treinamentos? Eu falei, olha, eu posso fazer desde que não colida com as minhas atividades na polícia. Eu posso fazer na minha hora de folga, posso fazer aos finais de semana treinamento, não tem problema nenhum, só não pode coincidir com o meu horário de serviço, porque aí complica. E eu posso fazer atividades letivas, que a lei me permitia. Então vamos nessa, só que você vai ter que abrir uma empresa. E aí eu falei, poxa, tá bom, né? Nós vamos dar tudo para você pronto. O contador é esse cara aqui de Montanha que você conhece, né? Ele era contador do banco, até hoje é o nosso contador. E aí eu tinha que escolher um nome para a empresa. E o nome foi em homenagem ao próprio banco por essa generosidade que eles deram para mim. Foi o primeiro nome do Bank de Boston aqui no Brasil, que chamava The First National Bank of Boston. Então a conselheira chamou The First por conta dessa história. E a The First, inicialmente, ela só servia para emitir nota nos meus treinamentos para o banco. Mas aí a The First começou a ganhar um pouco mais de fama, um pouco mais de volume, etc. Foi quando, então, o Roberto se juntou comigo, e aí o Roberto tinha uma dedicação muito mais plena na The First, eu mais residual. Não sei se você se lembra, Luca, porque na época, né, quando eu estava nesse momento também de abrir uma empresa de consultoria, isso foi em 99, 2000, você falou, poxa, né? Aí eu perguntei para você como é que é esse negócio aí de abrir uma empresa de consultoria, né? Funciona assim, 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 mas olha, você não vem para cá, então a gente faz juntos, porque a gente já tem algumas afinidades, a gente tem algumas coisas que a gente já faz juntos, então vamos ficar sócios aí na The First. Eu falei, tá bom, então eu não vou abrir uma outra empresa, vamos trabalhar juntos. E foi aí que aí nós juntamos aí os CPFs do CNPJ aí, né? Mas tem um fato, Roberto, que eu vou resgatar aqui. É óbvio que a nossa conversa aqui não vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar, mas eu preciso resgatar aqui um fato importante, porque ele tem a ver com alta performance. Houve um momento que o presidente do banco, que hoje é o secretário aqui estadual do governo Dória, o Henrique Meirelles, ele era presidente do banco e ele era candidato a uma vaga de presidente mundial do banco, mas ele disputava com uma outra pessoa que era o presidente do banco na Argentina, um cara também muito barra pesada, muito peso pesado em termos de competência, sabe? E aí, o que aconteceu? O Henrique, aí que eu falo que o arrojo, sabe, a audácia, né, da pessoa, eu quero fazer uma homenagem ao Henrique Meirelles nesse sentido, porque o Henrique, ele tomou uma decisão, na época, como presidente do Banco de Boston, de fazer um convite para a reunião do Board of Directors ser aqui no Brasil. O Board of Directors do Banco de Boston era o grupo dos acionistas, os principais acionistas do banco, que se reuniam uma vez por mês, uma vez por ano, sempre nos Estados Unidos. Era a reunião anual
para discutir como está performando o banco, e o presidente, né, o presidente mundial do banco tem que dar essa satisfação por meio também dos seus presidentes locais, né, dos países, né, onde o banco tem as suas bandeiras fincadas. Essa reunião sempre ocorreu nos Estados Unidos. O que fez Henrique Meirelles falou: esse ano aqui eu proponho que a reunião do board seja no Brasil. E aí os caras aceitaram. Vieram vários membros do conselho com as esposas por uma agenda São Paulo, Brasília, com audiência com Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, e no Rio de Janeiro. Uma operação de grande envergadura, de alta sensibilidade, e eu era o encarregado dessa função, e aí eu posso aqui afirmar que eu só tive sucesso nessa empreitada, porque, junto comigo, nas mesmas condições de igualdade de pensamento, nunca de subordinação, mas de parceria, veio o Roberto, que se dedicou plenamente nessa atividade, junto com outros colegas, inclusive das instituições, que vieram trabalhar para a gente nesse super evento, um evento assim, um case de sucesso. Aqui. Foi um case assim, gente, antológico, né? Porque houve todo um trabalho com backup de avião, com backup, enfim. Só para vocês terem uma ideia da envergadura, vou dar um exemplo. Teve uma audiência com o presidente da República, que eles tinham que ir. O corpo dos altos executivos não podem ir numa mesma aeronave, então eles foram em 2 aeronaves, porque eles vieram para cá em 2 aeronaves, mas cogitou-se a hipótese do plano de segurança. A gente sempre pensa de forma pessimista, vai que uma das aeronaves dá um problema. Nós compramos um voo, Roberto, você lembra da Transbrasil, que ia mais ou menos São Paulo-Brasília, e que voltava mais ou menos, né? Nós compramos o voo inteiro da Transbrasil como backup. Nesse avião foram os 2 pilotos, os comissários de bordo e 2, 3 agentes nossos, caso tivesse uma pane numa das aeronaves desses executivos. São sempre aeronaves novas, fantásticas, quase infalíveis, vamos dizer assim, porque, né, são altos executivos. Mas, para vocês terem uma ideia do requinte que foi essa operação, obviamente eu fui para Brasília antes, peguei todos os selos de entrada de forma antecipada, para não ter que parar para identificar ninguém. Então, chegou lá, já coloquei o selinho, já subiu para a sala de audiências com o Fernando Henrique, que era o presidente. Enfim, foi um evento, gente, que foi de alta repercussão, e não é por acaso. E aqui vem uma lição importante, né? O mérito que fez com que o Henrique Meirelles, dado o êxito desse evento, fosse alçado à condição de presidente mundial do banco, o primeiro brasileiro que assumiu uma posição dessa envergadura num banco norte-americano. Ao que consta, teve que até mudar, diz a lenda, né, alguma regra do Banco Central americano que não permitia esse tipo de coisa, e o Henrique assumiu essa posição graças a esse evento, graças a Roberto Costa, que junto comigo, né, essa operação foi incrível. Ela superou os planejamentos de governo que nós tínhamos, né? Uma operação incrivelmente absurda em termos de pessoas, de veículos, de procedimentos. Então, foi ali uma aula que, aliás, isso serviu por algum tempo, né, Luca? Você dava uma aula contando os detalhes dessa operação. Verdade. Uma operação super bem sucedida. Até hoje nós fazemos trabalhos, né, Roberto, de receptivos, assim, né, coordenar eventos dessa natureza. Até hoje é uma das nossas... uma paixão, é uma das nossas paixões, né, acompanhar essas operações executivas que vêm para cá. Então, análise de riscos, dimensionar todos os recursos, fazer todos os planos, fazer apresentação. É uma das nossas paixões, além dos treinamentos, que a gente curte muito, né, Luca? Mas temos muito orgulho das nossas operações. Rob, eu não posso deixar aqui de mencionar 2 questões muito particulares tuas, né, hoje, dessa questão da sua atuação junto à FIA, Fundação Instituto de Administração, uma das melhores escolas de negócios aqui, concorre em pé de igualdade com o INSPER, com a Fundação Getúlio Vargas, com o Instituto Dom Cabral, mas a FIA, nós estamos lá há muito tempo, e o Roberto, ele atua basicamente em 2 disciplinas lá. Eu queria que você falasse um pouco, Roberto, de uma coisa que é uma especialidade sua, que eu não falei na leitura do currículo, porque o Roberto é Master em PNL. Eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho com o público que nos assiste aqui,
esses grandes amigos, parceiros, as nossas famílias, as pessoas que nos acompanham nessa trajetória, falasse um pouco da questão da PNL e do gerenciamento de crise, que você hoje atua com grandes menções honrosas por parte dos alunos. O Roberto está seguramente entre os professores mais bem avaliados, né? E quem são os alunos da FIA? São os executivos, gente, são as pessoas que estão aí em plena ascensão no mundo corporativo, e o Roberto toda hora sendo homenageado por ser um professor muito bem conceituado lá, recebe as cartinhas de menção honrosa pelo seu desempenho. Fala um pouco de PNL para nós, Roberto. Você também, né, Luca? Você está falando da minha performance lá, mas o entrevistado sua é você hoje. Então, faço aí das suas as minhas também, de que você é super bem avaliado lá. Então, a FIA tem um respeito por nós muito grande, por essa questão que a gente tem, né, Luca, de saber como conduzir aí uma crise. Então, de saber como conduzir um ambiente mais crítico, mais estressante, utilizar adequadamente linguagem. Você dá aula de negociação ali, né? Então, essas nossas experiências anteriores com essas negociações, com os casos críticos, nos habilitam a enfrentar esse ambiente, que é um ambiente bastante crítico. Então, os alunos da FIA, como você bem comentou, são alunos de gestão média, de gestão sênior, que estão ali tomando grandes decisões, e eles acabam se encantando por esses temas, tanto de gestão de crises, porque a gente traz essa experiência toda de formulação de políticas, de protocolos de resposta, de comitê de crises, os ensaios que nós fazemos com os alunos, de comunicação e gestão de crises. Eventualmente trazemos um palestrante ou outro para lá, e você já esteve, inclusive, lá. Essa última você não pôde, nós trouxemos uma especialista em comunicação, que foi incrível, que tem até aplicativo para gestão de crise. Ou seja, os alunos eles saem de lá com uma visão do que é gerenciar crises, com base na BS 11.200, que é uma norma inglesa, que ela trata de todo o desenho da política sobre o aspecto empresarial. Então, não é uma visão de segurança pública. Também a gente traz isso quando a gente trata de contenção, de isolamento, de reduzir tensão, de como que é uma reunião, uma tomada de decisão num cenário extremamente crítico. Então, a gente trata isso também. Então, delinear tudo isso de maneira que, quando eles estão operando nas suas instituições, eles detenham um vocabulário adequado, um entendimento adequado do papel de todos, de como que funciona a dinâmica de uma crise. Então, isso é bastante rico nessa disciplina lá na FIA. E a outra disciplina, que é de programação neurolinguística, dessas estratégias de comunicação, né? O que eu quero fazer com que o outro, como ele se sinta, como é que eu consigo fazer com que ele atribua um significado adequado acerca de algo, né? Então, entender o outro, entender as implicações da nossa linguagem, né? Então, os efeitos que uma palavra ou outra podem trazer ali num ambiente crítico, né? Então, ele pode melhorar, ele pode piorar, ou então eu quero pressionar, não quero pressionar, eu quero fazer com que as pessoas se sintam melhor. Então, tudo isso tem ferramenta, e a PNL ela trabalha com essas experiências, né? E aí o objetivo dessa disciplina lá é trabalhar um enfoque de comunicação. Programação neurolinguística ela trabalha com cura de fobias, outras, tem muita coisa PNL, né? E ela tem um capítulo muito importante, que é o da comunicação, de entender o outro, de como se relacionar melhor com o outro. E aí nós temos lá uma disciplina, agora vai iniciar uma semana que vem, num outro curso lá de economia comportamental, 12 horas aula. Então nós teremos vários conteúdos teóricos, experiências, exercício, e aí as pessoas se descobrem e falam, caramba, eu não sabia enviar uma mensagem corretamente, agora estou percebendo que ao enviar uma mensagem eu tenho uma possibilidade de ganhar ainda mais a simpatia do outro, olha, de responder um e-mail, de como a gente consegue gerenciar melhor as equipes, como é que a gente consegue liderar a equipe, como é que a gente consegue perceber linguagem não verbal, né, e como a gente consegue utilizar a linguagem não verbal para poder nos auxiliar como ferramenta de comunicação. Então, nós trabalhamos essas coisas lá na FIA. Você trabalha a negociação, que você utiliza também dessas ferramentas lá.
PNL, ela evoca para ela uma série de conhecimentos que, na verdade, são de psicologia, de psicanálise e outras técnicas, e cada uma dá um nome, né? Então, isso aqui é ressignificação. Ah, não, aqui é um outro nome. Então, o que a gente faz ali é promover algumas experiências em sala e análises de maneira que eles também consigam, ao estar nas suas instituições, perceberem o comportamento do chefe, do subordinado, de um colega vem do lado, poxa, eu não estou conseguindo me relacionar muito bem, ou esse cliente, eu estou na área comercial, não estou conseguindo vender bem, não estou conseguindo administrar bem minhas coisas. Então, a PNL, ela trabalha esses temas de maneira que a gente organiza cada um na sua caixinha, de como que a gente pode potencializar a nossa comunicação. Não tenho dúvida, né, que esse vasto conhecimento, né, esse repertório do Roberto ajuda demais as pessoas, né? Ele atua com o gerenciamento de crise, as técnicas de PNL nos cursos da FIA, eu atuo com negociação. Não é por acaso, né, Roberto, que a primeira lição do meu livro, O Negociador, é saber entender que o conflito é mais comum do que a harmonia e o entendimento nas relações interpessoais, né? Daí a importância da comunicação humana, né? A gente tem que dar muito valor, viu, gente, nessa questão da comunicação, os cuidados que nós devemos ter ao nos comunicar. É um terreno minado permanente. Você tem 3 elementos, né, Roberto, que é o emissor, que é a outra parte que vai decodificar, né, que vai recepcionar esse código que é a mensagem, a linguagem, e olha só quantos problemas nós podemos enfrentar nesse ambiente onde tem um emissor, que é uma pessoa, tem o decodificador, que é uma outra pessoa, que muitas vezes pode ser totalmente diferente, tem uma maneira distinta de interpretar e se relacionar com o mundo, e entre essas dois seres humanos tem um código que é a mensagem, que é a linguagem, né? E aí a gente vê que há muitos perigos nessa equação complexa e, obviamente, as técnicas de negociação e as técnicas de PNL, elas ajudam demais, quando conscientes, aplicadas, a gente cometer menos erros nessa história, né? Ficar um pouquinho mais atento nisso daí, porque realmente hoje a gente tem muitos conflitos, né? Que acabam se transformando em confrontos, né? Por conta de erros dessa natureza, né? Já o conflito já é algo que é comum, como eu acabei de dizer. Agora, quando ele é mal conduzido, ele pode virar um confronto, e aí o confronto é sempre destrutivo, o confronto é sempre causa um distanciamento maior, né? E daí a importância dessa disciplina que o Roberto dá lá para os alunos da FIA. A gente gosta muito de fazer isso lá na FIA, porque a FIA, para mim, Roberto, ela representa assim, uma esperança, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma live de uma pessoa que eu até gosto demais, tal, e estava fazendo uma espécie de uma queixa assim, com relação aos jovens, né? Os jovens de hoje, eles não estão tão aderentes a ficar numa empresa há muitos anos, são mais volúveis, não sei o quê. Gente, a minha referência dos jovens de hoje é outra. A minha referência dos jovens de hoje é que os caras são bons, muito bons, né? A maioria, aqueles com os quais a gente se relaciona na FIA, são gente assim que está para cima, tá com vetores assim de tem uma historinha aqui para te contar que eu não te contei, Luca. Então conta, Rob, porque é legal para nessa última turma, para você ver como é que é o nível dessas pessoas, que é nisso que você está comentando. Tinha uma menina lá no curso, que ela está para terminar, deve terminar ainda esse ano o curso, Daniele, ela estava, as aulas são de terças e quintas, segundas e quartas para essa disciplina, né, no período da noite. Ela estava em aula às 10 horas da noite com a filha dela, bebezinha, praticamente recém-nascida, no colo. E aí eu promovi lá o exercício em grupo, ela se manteve com a bebezinha no colo e participando das atividades, escrevendo e discutindo. Eu achei aquilo de uma beleza. Aí eu comentei, falei, não resisto aqui, eu vou ter que fazer um comentário aqui, Daniel. Eu acho impressionante você, uma mãe, cuidando da filha, com esse objetivo de se formar, esse objetivo de aprender, de participar. Você se submeteu a tudo isso, você está enfrentando, você está levando isso extremamente a sério. Você é uma pessoa de sucesso, não tem como. Uma pessoa que está ali, focada em tudo isso, ainda cuidando da filha, e a filha junto ali, ela não se deu por vencida, não. Né? Ou seja, não, agora sou mãe,
bebezinha aí novinha, seria fácil, confortável para ela se esconder atrás de uma tarefa de mãe. Ela não, ela falou, vamos aqui, estou junto aqui, vamos, né? E com a bebê no colo e discutindo, foi uma beleza. Aí eu fiquei imaginando você, falei, o Luca ia adorar ver essa cena. Que cena espetacular, que orgulho que nos dá trabalhar na FIA com alunos que têm essa performance, Luca. Aliás, fica aí para você que nos acompanha aqui, você que está acompanhando a gente nessa conversa aqui hoje, dá seu like aqui, isso ajuda aí o pessoal do CT, né? Esse algoritmo aí colabora para o crescimento do canal, a gente fica bem feliz aí que vocês estão acompanhando aqui, temos bastante gente acompanhando, dê um likezinho aí que fica um negócio legal. Eu queria lembrar aqui que nesses momentos de dificuldade, né, Roberto, a gente nas tropas de elite, a gente aprende muito isso, sabe, gente? É nessa hora da dificuldade que a gente vê quem é quem. É muito fácil voar em céu de brigadeiro, navegar em mares tranquilos, né? É na hora do repuxo que a gente encontra o que tem de melhor. Aliás, isso é uma das questões das tropas de elite. Para você que está querendo atuar num ambiente de alta performance, né? E também nas tropas de elite, que é da onde a gente vem, elas têm um ponto em comum, que é justamente fazer as coisas na dificuldade. Eu até brinco, viu, Roberto? Uma coisa é você fazer um rapel de cachoeira, sabe? Você vai lá no Hotel Fazenda, tem lá um instrutor para o capacetinho, sobe lá, aí o cara vai com você, você vai descendo junto com o cara na cachoeira, tomar aquele banho, fazer um rapel na cachoeira. É um exercício de trabalho em altura, né, que exige o uso do equipamento e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, nas tropas de elite, como a gente já fez, correr 10 quilômetros, fazer um monte de levantamento de peso com umas toras, ficar com o braço desse tamanho, cheio de ácido lático, e aí você vai fazer o rapel. É na dificuldade que a gente tira o melhor da gente. Então, leve essa lição. Eu tenho visto aqui a Covid, Roberto, a Covid, ela pegou muita gente, ela causou muita dor, ela causou muita perda, tem causado, né? Não é para desprezar isso daí, mas, gente, nós vamos sair mais fortes disso, nós vamos criar novas possibilidades. Eu vou dar um exemplo simples, né, Roberto, a questão do home office, né, que era uma coisa assim que já existia antes da Covid, mas tinha gente que fazia assim mais para ser uma modinha, né? Na minha empresa tem home office e tal, tem o casual day, uns negocinhos assim, meio que era quase que uma perfumaria de RH, para poder falar que tá na moda, está no moderninho, sabe? Mas hoje, olha só, a Covid impôs esse negócio, tem muitas empresas aí, por exemplo, já liberando espaços nos prédios, porque encontraram nessa possibilidade de home office pessoas muito mais produtivas, pessoas que não estão perdendo 2 horas de deslocamento de trânsito para ir... As nossas aulas da FIA, né? As nossas o aluno aulas da FIA, termina às 11 horas e está em casa, né? Então, assim, gente, é bacana a gente ver na crise a oportunidade, né? Eu brinco sempre, o Roberto junto comigo sabe disso, né? A gente tira o S da crise e fica cria novas possibilidades, né? Tenho certeza que a Covid, nesse exemplo que eu dei, ressignificou esse conceito de home office, a gente trabalhando muito mais, Roberto, muito mais, sendo bem produtivo, porque agora, claro, não é para todo mundo, a gente tem dificuldade, a gente que mora em locais mais complicados, a gente não tem uma internet boa, tem uma série de problemas, mas são todos superáveis, né? Então, a gente vai sair mais forte disso. Eu acredito nessa juventude que vem aí, eu acredito em que a gente pode fazer uma história diferente no nosso país, apesar das coisas assim radicais que a gente vê ainda hoje, algumas coisas. Ontem, Roberto, eu assisti, nossa, estou até ultrapassando muito tempo aqui, mas ontem eu assisti o debate dos presidentes norte-americanos, né, os candidatos, que é o caso do Trump e do Joe Biden, e foi uma baixaria. De vez em quando a gente vê uma involução nas coisas, a gente perde assim, um pouco a noção, mas não podemos nos amedrontar por conta disso. São casos muito pontuais, são casos muito situacionais, mas a onda que vem para aí, gente, é uma onda de progresso, é uma onda de crescimento, é uma onda de futuro. A gente está caminhando por uma coisa melhor. Roberto, olha só, uma surpresa para mim, que a nossa conversa ia ser fluida, a gente se conhece há tanto tempo, mas eu queria apresentar aqui as pessoas com aquelas perguntas que eu gosto de fazer, que acaba sendo até uma forma de compartilhar com alguém uma coisa muito da pessoa que é o meu convidado de hoje, né? Que é você. Eu queria que você falasse aqui para aqueles que nos estão assistindo uma frase que norteia a sua vida, um livro que te marcou e um filme que também te move ou que te comove.
para que as pessoas possam saber do Roberto Costa quais são as suas predileções nesses 3 aspectos. Tem um filme recente agora que eu assisti que eu fiquei impressionado, apaixonado pelo filme. Não sei se você chegou a assistir O Estagiário, com Robert De Niro e Anne Hathaway. Eu assisti. Eu acho que aquele filme tem uma sutileza, uma lição de sabedoria, de maturidade, de gerenciar crises. É uma aula, esse filme é uma aula, é uma delícia desse filme. Você que está aí acompanhando a gente, se não assistiu, vale muito a pena. E perceba com esse olhar da sabedoria, né? Então, não quero dar um spoiler, mas é um senhor de 70 anos, Robert De Niro, que ele interpreta lá, né, alguém aposentado que volta a trabalhar com jovens. Ele fica viúvo, se aposenta, fica meio sem função, e aí ele se sente todo metódico e tal. E aí o resto, o enredo espetacular, aí que vale muito a pena assistir. Então, esse é um filme Fica a dica aí, O Estagiário, Robert De Niro. E a Anne Hathaway, né? Anne Hathaway. Uma frase que está dentro de um filme que eu gosto muito é o do Poderoso Chefão. Acho que aquele filme tem várias aulas de estratégia, né? Em detrimento do Don Corleone, ele ser um cara fora da lei, mas ele tinha alguns princípios e frases que noteiam até vários cursos de estratégias aí. Ele dizia o seguinte, que homens não nascem grandes, né? Homens grandes não nascem grandes, tornam-se grandes. Ou seja, essa trajetória ao longo da vida, você pode ser um grande executivo também, um grande fracassado, né? Então você se torna aquilo que você quer. Então, homens não nascem grandes, eles tornam-se grandes. Então, todas as variáveis que vão lapidando o indivíduo vão fazendo com que ele vá crescer. Acho que uma frase de um efeito incrível, né? E o livro que te marcou? Cara, o livro, olha, eu tenho 2 que eu gosto muito. Tem um deles que me tocou bastante. Os 2, ambos voltados para a programação neurolinguística, né? Um é A Cabana, que ele fala de uma história de uma família e um cara, ele perdeu a filhinha foi assassinada, e aí o filme todo, o enredo, né, do livro é uma metáfora desse relacionamento com uma dor profunda, né? Então, aí eles colocam essa metáfora da perda da filha como uma grande dor e de como isso vai acontecendo. Tem o filme e tem o livro. Eu achei o livro assim, mais impactante do que o próprio filme. Agora tem um livro que, para quem se interessou por programação neurolinguística, esse eu indico com certeza para que vocês consigam ter uma boa experiência com programação neurolinguística. É um livro de uma cearense, da Magui Guimarães, e do Assis. Magui Guimarães e Assis, eu não me recordo agora o sobrenome dele, acho que é Assis Ribeiro, se não me engano. O nome do livro é A Magia das Perguntas. Então, ela mostra para a gente coisas que a gente não sabe que sabe, né? Então, as provocações. O fato de você, por vezes, fazer uma pergunta que gera uma inquietação, que ele gera mais resposta e resultado do que uma própria afirmação. Então, é muito bacana esse livro, ele trata das questões de programação neurolinguística sistêmica, né? Então, é uma verdadeira aula, um livro incrível que é imperdível de leitura. Gosto muito deles. Esses 2 aí, né? A Cabana e ele, que tratam com significados, de como que a gente se relaciona com o mundo, é muito, muito bacana. Legal, fica aí a dica do Roberto, dicas importantes e imperdíveis. Roberto, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, uma conversa gostosa, uma conversa prazerosa, uma conversa que marca aqui a minha trajetória aqui no programa Linha de Frente. Quero agradecer o CT Segurança, quero agradecer esse projeto que eu estou encabeçando. E o Roberto está comigo também nos projetos Superformance, que é levar esse conhecimento de alta performance para pessoas e para as empresas. Quem quiser saber mais, www.superformance.com.br. Vai lá, que tem muita coisa lá que dá para você, de repente, se interessar por isso daí. Roberto, eu queria dar aqui os segundos finais para a sua despedida, antes de eu fazer o fechamento aqui. A palavra está contigo. Obrigado pela oportunidade de estar junto com você mais uma vez. Você é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho gigantesco, você sabe disso, né? Então, fazemos parte um do outro, né? Nos complementamos em muita coisa, né? Eu aprendo muito com você no dia a dia, eu gosto de ouvir você, e fazer parte desse programa, para mim, assim, é extremamente honroso,
e é uma maneira também de eu estar mais perto de você em mais um momento da sua vida que esse canal está criando um impacto super, super bacana. Então, me senti muito honrado com o seu convite, muito prestigiado, gostoso de estar aqui, a gente relembrando velhas histórias, né? E isso aí é bacana, né? Provocou reflexões, então isso é gostoso. E para as pessoas que estão nos assistindo, são grandes amigos, né? Eu fiquei focado aqui no bate-papo com o Luca, eu não prestei atenção se tinha alguma pergunta, se tinha alguma observação, mas tenho certeza que tanto o Luca quanto eu, a gente vai dar uma repassada nisso, e se ficou algo aí que a gente perdeu o time aí de avançar um pouquinho no bate-papo com alguns amigos que estão aqui, a gente vai cuidar disso e a gente vai fazer contato. Peço em meu nome desculpas de não ter conseguido ainda interagir, porque o papo aqui a gente vai levando e acaba, né, a gente não se detendo a um detalhe como esse, que é extremamente importante. Então, eu vou dar depois uma repassada em todos os comentários. De antemão, já agradeço a presença de todos os amigos que estiveram aqui conosco. Espero que a gente se reveja muito em breve. E é isso aí, Lucas. Foi excelente, foi gostoso aqui. E o pessoal do CT Segurança, o Vini. Valeu, Vini, aí pelo suporte aí para a gente. Estamos juntos. Obrigado, Roberto. Obrigado a você que nos assiste aqui. Foi um prazer enorme estar com o Roberto Costa, como eu disse, meu amigo, meu irmão, meu sócio, a pessoa que bem serve de referência para mim. A gente aprende muita coisa com o Roberto, quantas coisas eu já não modifiquei na minha vida com base em aconselhamentos do Roberto, dessa sua... a gente acaba se integrando, né, se complementando, isso é uma coisa muito bacana. E é, para mim, um motivo de muito orgulho estar com você aqui hoje, né, como meu entrevistado no Linha de Frente, porque você é um cara linha de frente, Roberto. Você marca história, a sua família pode muito, muito se orgulhar de você, os seus amigos, e eu também me orgulho muito de você e me orgulho muito de ser seu amigo. É uma alegria enorme estar aqui com você. Sim. Agradeço a você aqui que nos acompanhou nessa conversa, agradeço o CT Segurança, que proporciona esse espaço para a gente, os patrocinadores do CT Segurança, e vamos aí para a próxima quarta-feira para mais um encontro em Linha de Frente. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou aqui, boa noite a todos, e é uma frasezinha que a gente usa muito, né, Roberto? Vai e vença, e que por vencido ninguém jamais os reconheça. Força e honra a todos vocês, boa noite. Só. Tchau, boa noite, gente. A busca por profissionais e parceiros qualificados nunca foi tão fácil. Ainda mais aqueles capazes de solucionar problemas e contribuir com novas oportunidades de negócios e a otimização de seus resultados. Foi pensando em solucionar problemas e apresentar soluções que surgiu o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Realizamos consultorias empresariais e treinamentos online e presenciais utilizando a expertise dos melhores profissionais do mercado e softwares que facilitam o acompanhamento das metodologias empregadas e resultados obtidos. Desenvolvemos o IBRAGESP Consulting, o primeiro app de consultoria do Brasil, para que vocês, nossos clientes, encontrem os melhores consultores do mercado, além dos nossos cursos e treinamentos empresariais. E não para por aí. As tecnologias utilizadas nas consultorias e treinamentos permitem que os maiores especialistas do mercado solucionem os problemas do seu negócio com valores e condições ao alcance de todos os empresários. A nossa satisfação está em ajudar, construir planos de negócios e concretizar os sonhos dos nossos clientes. O nosso extenso portfólio de treinamentos empresariais pode ser realizado à distância e acessado 24 horas por dia. Além disso, desenvolvemos universidades corporativas totalmente customizadas com a sua marca, ou licenciamos os nossos conteúdos para que você reduza despesas com treinamentos. Já o nosso portfólio de consultoria conta com uma equipe capaz de transformar problemas em soluções em todos os departamentos, principalmente no segmento de segurança privada e facilities.
E é assim que o Ibragesp alcançou mais de 22 estados brasileiros com os seus produtos e serviços. Entendemos que a força de uma empresa se dá pela soma das capacidades e habilidades de sua equipe e parceiros, e por isso estamos avançando pelo Brasil com um modelo de consultoria e de treinamento comprometido com o resultado, transformando o problema em solução, vencendo dificuldade e transformando-a em oportunidade, sonho em realidade. Seja a referência no mercado. O Ibragesp convida você para fazer parte dessa era, que já conta com diversos clientes satisfeitos com os nossos produtos com o e apoio do serviços. Ibragesp, eu acabei realizando um sonho, que é a construção do Complexo Jurídico Oliveira Campanini Educacional. Baixe o app Ibragesp Consulting e surpreenda-se.